Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço.on. Hoje nós vamos ter uma live muito interessante. Nós vamos falar com Lívia Loyola. Lívia é bióloga de formação, terapeuta e professora na escola de Ayurveda. Nós vamos falar agora com a Lívia e ela vai nos contar como começou, né? E alguns segredos da Ayurveda. Olá! Oi, Lívia, boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo jóia! Estou tão feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite para fazer essa live, porque eu acho que é uma terapia, um estilo de vida, não é? Muito interessante. E os indianos, eles sabem, aliás, os orientais de um modo geral, né? Porque a Índia está quase lá no Oriente, né? Está meio passo, né? E eles sabem, não só os indianos, mas como os chineses, os japoneses, eles sabem, né? Uma civilização tão antiga, nós temos que dar crédito a tudo que eles tentam passar para a gente, não é verdade? Sem Lívia, dúvida, né? eu quero que você... Primeiro, eu quero que você se apresente e quero que você diga para o pessoal que está assistindo como foi que você começou na Ayurveda. É difícil falar a palavra, né? Ayurveda. A gente tem que se acostumar, então, né? Para pronunciar. Ensina como é que é. É Ayurveda. Ayurveda ou Ayurveda, né? Na entonação, já que o Ayurveda é uma palavra em sânscrito, né? Que é um idioma usado pelas culturas tradicionais na Índia, né? E ainda não tem acentuação, não tem gênero como a gente tem aqui. Então a gente geralmente fala o Ayurveda, para não definir que é né? Ou é neutro. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito o convite, né? Eu acho que eu tenho um carinho muito especial pelo Espaço.on. Vocês me acolheram de uma forma incrível no ano passado, quando eu estava começando a minha história de atendimento, né, dos pacientes com a Ayurveda. A Denise, Cristina, todos os terapeutas do espaço me receberam de braços abertos e um espaço super acolhedor, super bonitinho, uma delícia trabalhar lá. Fui muito feliz nesse período que eu passei com vocês, né? Minha história com a Ayurveda, ela começou um pouco por conta de eu perceber que eu estava num momento de vida com uma espécie de uma crise existencial, né, vamos dizer assim, de estar altamente estressada com o trabalho, ao mesmo tempo insatisfeita com o ritmo, né, que a vida me levou a tocar por conta de estresse, de rotina, de muitas horas fazendo, né, trabalhos de muita responsabilidade, com muita pressão, né? Eu sou bióloga e trabalhei durante muitos anos com consultoria ambiental, especialmente prestando serviços para empresas de óleo e gás, né? Então, imagina a pressão, né, de escrever relatório, negociar com o cliente, vai entregar esse dado, não vai entregar. Então, realmente foi um período em que eu estava no auge até da minha carreira na biologia, mas com muita dúvida se eu queria seguir nesse caminho por toda a situação que eu me encontrava de saúde, mais depletada, muito cansada, insatisfeita também de não ter tempo para me cuidar, para me dedicar ao que é importante, né? Como assim, né? O trabalho vinha na frente de tudo e eu não consegui ter tempo para fazer mais nada e me dedicar ao que é importante, que é a nossa saúde. Então, eu busquei o Ayurveda meio que nessa tentativa, né? De, um caminho diferente, porque se eu seguir nessa linha de comer mal, dormir mal, trabalhar demais, viver estressada, não parar para respirar, é inevitável que o adoecimento vai vir e vai ficar como normal, né, na minha rotina. E quando eu busquei o Ayurveda, eu só tinha ouvido falar que o Ayurveda era algo que vinha da Índia, que falava sobre ajuste na alimentação. Então, eu achava que a Ayurveda era só buscar
trabalhar com receitas que usam aqueles temperos indianos maravilhosos e que tem uma forma diferente de cozinhar. E fui atrás de Ayurveda pensando que eu ia achar isso apenas, né? Que eu ia mudar a minha alimentação. E aí fui fazer um curso de formação, né? A minha formação como terapeuta é na escola de Ayurveda, que é o lugar que eu estou trabalhando hoje como professora também, da formação de terapeuta em Ayurveda, que eu tenho o maior orgulho, né, de ter sido formada lá e seguir essa história junto com eles. E na formação eu fui descobrindo que a Ayurveda é muito mais do que só alimentação, né? Não desmerecendo a importância que a alimentação tem na nossa vida, mas tem todo um conjunto de outras coisas que a gente tem que prestar atenção para manter o equilíbrio, para que a gente não venha a adoecer e, na verdade, para que a gente não considere normal estar sentindo coisas que são comuns, porém não são normais, né? A digestão está ruim, o sono está leve demais, eu não tenho mais disposição para fazer nada. Isso não é normal, gente. Isso é comum, né? Pelo estilo de vida que a nossa cultura ocidental adota, acaba sendo comum. Várias pessoas se queixam dessas coisas, mas isso não é normal, não é um estado de equilíbrio, né? Então, a Ayurveda traz essas ferramentas, né, para a gente repensar, né, como está a minha alimentação, como está a minha rotina de atividades, como está o meu sono. Eu estou praticando atividades físicas adequadas para o meu biotipo, que vão me fazer bem, né? Então, tem todos esses aspectos que pensam numa visão de saúde mais holística, né? A gente não fala de saúde só com base na nutrição, com base na alimentação, né? E por conta disso, a gente traz muito a visão da prevenção, né? Porque se eu estou cuidando de todos esses aspectos para manter o equilíbrio da minha saúde, eu não vou adoecer, não vou precisar ficar indo ao médico toda hora, não vou precisar tomar remédio da alopatia, porque é possível, né, a gente encontrar esse equilíbrio com as ferramentas que o Ayurveda traz para a gente, né? Bem, então, eu quero que você me defina o que é o Ayurveda. Me dá uma definição. Tá. O Ayurveda, ele é um dos sistemas de saúde, um dos vários sistemas de saúde que existem na Índia. Ele é conhecido como um sistema tradicional, então ele vem do conhecimento, né, das populações que habitam o continente indiano há milhares de anos, né? Ele é tido como uma das ciências mais antigas desenvolvidas no planeta, aqui no que a gente conhece de civilizações do planeta Terra, né? Então, tem uma estimativa de que o Ayurveda existe há pelo menos entre 7 ou 3 mil anos, porque essa estimativa depende muito, como não se tem muitos registros escritos, né, nesse tempo tão antigo, a gente trabalha com essa faixa aí de evidências, né, que encontradas, né, em escavações, né, na parte arqueológica das sociedades indianas, em que a gente já vê evidências do Ayurveda presente, né. Então, ele é um sistema de saúde, né, tradicional, dentre vários outros que a Índia tem, né. A gente poderia falar de outros como o yoga é um sistema de saúde, né? A gente fala dele como uma prática de asanas físicos, mas, na verdade, ele é um sistema de saúde bem complexo, vai muito além, né, das práticas físicas que a gente costuma ver abordadas aqui no Ocidente. A homeopatia é um sistema de saúde reconhecido como tradicional na Índia, a naturopatia também. Então, dentre esses sistemas, o Ayurveda é tido como o mais antigo e que tem uma relação muito de trabalhar a saúde como ciência, em termos de divulgar, trabalhar com hipóteses de como é o processo de adoecimento, quais são os tipos de medicamentos ou substâncias que eu posso usar para amenizar o adoecimento, né? Então, a gente tem alguns livros clássicos, né, que foram compilados há pelo menos 3 mil, 2 mil anos atrás, em que a gente tem registro dessas metodologias, dessas tecnologias, que eu gosto de dizer que a Ayurveda traz para a gente, em que a gente pode estudar e replicar até os dias de hoje, né, que é uma das definições de ciência passa por aí, né? Eu tenho hipóteses, eu tenho como testar essas hipóteses e ver os resultados e avaliar o que acontece, né? Então,
essa definição da Ayurveda passa por isso, é um sistema tradicional de saúde, que é visto como uma ciência, que traz elementos também conceituais que são baseados em algumas escolas filosóficas diferentes da Índia, né? Ela, na verdade, é um sistema de saúde que bebe da fonte de vários sistemas filosóficos, que por isso torna esse conhecimento tão robusto, tão complexo, né? E ao mesmo tempo tão fácil de fazer, porque são coisas muito simples, muito triviais, e que, se a gente parar para estudar um pouquinho o que é, né, o princípio de como manter o equilíbrio na alimentação, como manter o equilíbrio nas minhas práticas rotineiras de atividades, não tem nenhum mistério, mas a gente tem que se dedicar, né? Parar para pensar em como eu estou, para ver o que eu posso ajustar para poder ter esses benefícios que a Ayurveda pode trazer para a gente, né? Então, é um pouco por aí. A definição passa por essas linhas filosóficas, tradicionais, né? Sistema de saúde. Eu não sei se eu vou perguntar a mesma coisa, mas e a visão do Ayurveda sobre a manutenção da saúde e os processos de adoecimento? Qual é a visão que o Ayurveda tem sobre isso? Tá. É um pouco disso que eu falei, mas dá para complementar com alguns exemplos, que eu acho que fica mais claro para o pessoal entender. O Ayurveda tem alguns princípios filosóficos, né, que embasam todo o conhecimento, e um desses que é muito simples, muito trivial, mas que às vezes a gente não pensa muito sobre isso, é de que o corpo humano, ele é um microcosmos em relação ao que acontece na natureza, no universo, macrocosmos, né? Isso significa que tudo que compõe o meu corpo físico, o meu corpo mental, né, o meu corpo sutil, tem exatamente os mesmos elementos que eu encontro na natureza, que eu encontro no universo. E com base nesse princípio, eu consigo entender que, se eu tenho alguma coisa no meu corpo que está em excesso, é muito provavelmente relacionado a algo que eu faço com o meu corpo, que é trazer de fora, trazer da natureza para dentro do meu corpo, em quantidades maiores do que eu preciso. Né? Então, as características disso que está nos alimentos, que está nas atividades que eu faço, se refletem nos sintomas dos desequilíbrios que eu percebo no meu corpo. Então, esse princípio do que acontece fora também acontece aqui dentro. Da mesma forma, quando eu estou com sintomas de redução, né? Parece que tem algo faltando na minha nutrição, na minha energia, é sinal de que tem coisas que eu estou fazendo de menos para o meu corpo para manter o equilíbrio. Então, eu tenho que pensar em o que está faltando, o que eu preciso trazer para restabelecer esse equilíbrio. Então, essa visão a gente adota bastante para falar, por exemplo, da alimentação, que é um dos pilares importantes no Ayurveda, que tem um princípio de que tudo que é similar aumenta o que é similar, e tudo que é oposto diminui o que é oposto. E isso a gente pode aplicar, por exemplo, se eu tenho um corpo que está muito emagrecido, muito seco, né, pele ressecada, um corpo que está leve demais, muito instável em termos até de comportamento mental também, muita ansiedade, por exemplo, são sintomas de que o meu corpo está com pouca nutrição, ele está leve demais, está com secura. Então, provavelmente eu tenho esses sintomas porque o que eu como, o que eu faço de atividades, ou o que eu cultivo como emoções, como comportamentos, alimentam essas características do meu corpo, e isso aumenta. Isso vira sintoma, que se eu não tomar cuidado, esses sintomas passam a ser desequilíbrios constantes até que viram doenças, né? Então, se eu faço coisas que têm essas características, o que é semelhante, aumenta ainda mais essas características do meu corpo. Por outro lado, se eu quero pensar em, tá bom, eu percebi que eu tenho excesso de leveza, estou com o corpo muito seco, estou com muita instabilidade no meu comportamento mental, muita ansiedade, o que eu preciso, que é o oposto? Nutrir o meu corpo. Então, nutrir em termos de alimentos nutritivos mesmo, que tragam peso, e aí o peso não significa ser coisas difíceis de digerir, na verdade, coisas que tragam nutrição, que sejam
facilmente metabolizados pelo meu corpo e me deem nutrição, trazer oleosidade para combater a secura do meu corpo, por exemplo, e trazer estabilidade para as minhas emoções. Então, muitas vezes, usando as próprias ferramentas que o yoga tem, as tecnologias do yoga, de fazer pranayamas, né, as técnicas respiratórias, fazer meditações, os próprios asanas ajudam a trazer essa concentração mais dentro de mim e conseguir, então, estabilizar as minhas emoções. Então, esse princípio, né, do que está fora do meu corpo acontece dentro dele, é muito fácil da gente perceber nesse exemplo que eu estou dando da alimentação. E o Ayurveda trabalha com isso o tempo inteiro. Eu tenho que perceber como eu estou, para entender o que eu tenho de mais nas características dos meus sintomas, dos meus equilíbrios, e o que eu tenho de menos. Porque, dependendo desse diagnóstico, eu vou precisar ajustar a alimentação, rotina de atividades, equilibrar o meu sono, que é um fator super importante para manter a saúde, né? Então, a gente trabalha muito com essas ferramentas, né, para entender, né, o conceito de saúde do Ayurveda. E é muito importante a gente ter sempre em mente, né, o que é normal é estar equilibrado, mas muitas vezes na nossa sociedade tem um outro estado que é comum, que todo mundo tem, mas que não é normal, que a gente tem que estar atento para não cair nessa falsa impressão de que está tudo bem, né? E aí, por isso, trabalhar o autoconhecimento é muito importante para entender, né, como é que o nosso corpo está nesse eixo do que é normal e do que é comum, para a gente chegar nesse equilíbrio. Lívia, eu queria que você me dissesse como é manter uma rotina de alimentação e atividades baseado no Ayurveda. Eu sei que, por exemplo, que eu já li, né, que vocês fazem uma separação, né, pita... Como é que eu uso? Isso. Quando a pessoa entra para fazer um atendimento, no caso, você vai fazer um atendimento, né? E aí você vai descobrir um desses 3 tipos da pessoa, e aquilo tem aquele tipo que ela vata, pita e Kapha. Isso. Você vai descobrir qual dos 3 tipos essa pessoa e aí você vai passar uma alimentação específica para essa pessoa. Isso acontece, é assim mesmo? E também exige que, além da alimentação, a atividade física também é regrada por esse tipo? Tá. Quando eu falei dessas características que a gente pode ter, por exemplo, de muita secura, muita leveza, ou o oposto, né? Muito peso, muita lentidão, essas já são características que a gente, quando vai fazer um diagnóstico, traduz nessa visão de quem é mais vata, mais pita ou mais kapha. E geralmente as pessoas nunca têm características de um desses biotipos só, a gente é uma mistura deles, né? Porque se a gente falar na fisiologia do nosso corpo, todo mundo tem essas 3 energias, vou chamar assim, do vata, do pita e do kapha, elas interagem entre si para manter o meu organismo funcionando, né? Essa é uma visão, é um outro conceito do Ayurveda. E quando eu tenho um vata um pouquinho mais alto, ou o pita um pouquinho mais alto, ou o kapha um pouquinho mais alto, é sinal de que essa diferença na proporção dessas características do meu corpo podem levar a um desequilíbrio. E aí eu começar, então, a precisar equilibrar a minha alimentação em função desse desequilíbrio. Então, quando eu falo do vata, por exemplo, e aí fazendo aquela analogia do que o que eu tenho dentro do meu corpo tem fora no universo, o vata ele é descrito como uma energia, um biotipo, em que ele tem os elementos espaço e ar. Então, tudo que eu como, tudo que eu faço, vira, né, o que eu sou de corpo físico com a predominância desses elementos espaço e ar.
E aí eu sei que entra um pouquinho numa discussão um pouco mais abstrata de entender o que é o corpo humano, mas a gente pensar que o ar e o espaço, eles têm características que podem se manifestar no meu corpo, fica mais fácil de entender o que é o Vata. Então, o espaço, por exemplo, me dá essa questão da instabilidade, da sutileza, do corpo mais leve, do corpo mais fluido. E o ar, ele dá essa questão também de trazer a secura, de trazer também a leveza e também a instabilidade. Então, quando eu tenho esses dois elementos predominando na minha constituição física, a tendência é que eu tenha as características de ser uma pessoa mais instável em termos mentais, emocionais, mais magra, com dificuldade até para ganhar peso, né, com metabolismo um pouco irregular também. Né? Então, a pessoa que às vezes tem fome, às vezes não tem fome, ela pode ter constipação e às vezes tem diarreia, né, no funcionamento intestinal. Então, o Vata é uma pessoa mais instável, ela tende a ser mais, ter menos peso físico e ter mais instabilidade. Aí, quando eu pego a descrição do Pitta, que é a gente chama essas energias de doshas, né? Então, o Pitta dosha, ele tem características relacionadas aos elementos água e fogo, mas principalmente o elemento fogo, predominando na constituição. Então, as pessoas que têm o Pitta predominante no seu biotipo, elas têm geralmente muito calor, né? Então, isso significa que é um metabolismo mais acelerado, uma pessoa que come muito bem, mas digere muito bem também. E a consequência desse metabolismo acelerado pode ser uma pessoa que vá com muita frequência ao banheiro, né, para eliminar nas fezes, a urina. A pessoa Pitta, ela tende a ter características, a pele mais avermelhada, tende a suar um pouco mais, justamente por esse elemento do calor, né, está presente na predominância. E aí, quando eu pego o terceiro dosha, que é o Kapha dosha, dos três, ele é o mais pesado, então ele tende a ser a pessoa que ele tem os elementos predominantes água e terra, né? São os elementos mais úmidos, mais pesados, mais frios. Então, isso se traduz nas características de uma pessoa relacionadas à tendência a ganhar peso facilmente, a pessoa que tem um pouquinho mais de preguiça, naturalmente ela tem mais dificuldade para sair da inércia, fazer exercício. Ela pode ter uma pessoa que tem muita oleosidade no corpo, que tem esse elemento água predominante. Pode ter inchaço, retenção de líquido, né? Então, essas características a gente observa e vai fazendo uma espécie de um checklist, né, do que eu observo que predomina as características naquela pessoa que está sendo atendida, né, para eu entender o que é o estado em que ela se encontra. E aí eu posso procurar ajustar a alimentação e ajustar as atividades que ela faz na rotina dela para equilibrar essas características desses doshas que podem estar em excesso, né? Então, uma pessoa que tem um Vata dosha predominando, eu preciso deixar essa pessoa muito bem nutrida. Então, usar uma alimentação com óleos de boa qualidade, por exemplo, óleo de gergelim, o uso do ghee, que é a manteiga clarificada, para preparar, né, os alimentos, é uma coisa que é super indicada para o Vata dosha, para nutrir bem. Ele precisa comer bastante os cereais, né, comer arroz, comer também tubérculos, que são o que o Ayurveda chama de sabor doce, mas, na verdade, o que a gente pode dizer é que tem amido, que vai trazer peso e nutrição, mas, ao mesmo tempo, que vai ser fácil para o Vata digerir, porque o Vata ele é meio instável, a digestão dele pode não ser muito boa. Então, ele tem que ser nutrido, mas com coisas fáceis para digerir. Né? O uso de óleo como massagens no corpo é muito indicado para quem tem o corpo mais ressecado por conta dessas características do ar e do espaço predominando, né? Quando eu falo do Pitta, a alimentação dele tem que ser para esfriar. Né? Esfriar no sentido de evitar que ele vire um turbilhão e sue demais, e se irrite, e tenha explosões, porque isso também é o temperamento do Pitta, porque ele tem a cabeça mais quente, porque o corpo é mais quente. Ele tende a ficar mais... ter acessos de raiva, né, com mais facilidade, por exemplo. E o esfriar o corpo através da alimentação significa usar substâncias frias mesmo, né? Então, por exemplo, usar os sucos de frutas na alimentação para ajudar a equilibrar, porque o sabor doce ajuda a esfriar e a própria temperatura esfria também.
Usar alimentos que são amargos e são adstringentes ajuda também, na visão do Ayurveda, a equilibrar esse excesso de calor. Então, trazer o uso de verduras verdes escuras, né? Elas tendem a ser todas elas mais amargas, então trazer para a alimentação pode ser um exemplo de ajudar a equilibrar o Pitta. E o Pitta é um Pitta que está mais aumentado, que está mais agravado, ele precisa muito praticar pranayamas, praticar atividades que ajudem ele a ficar mais calmo, mais tranquilo, justamente para que ele não exploda, né? Porque a reação de quem vai esquentando e a cabeça esquenta também é explodir, ser agressivo e às vezes provocar situações desnecessárias no convívio com as pessoas, né? Então, até para trazer um exemplo agora de que tipo de atividade, né, você pode indicar para a pessoa fazer dependendo desse doce. E o Kapha é o que é mais pesado, mais letárgico, tem mais dificuldade de sair da preguiça, da inércia, então ele precisa de alimentos que esquentem ele é bem o oposto do Pitta. Ele precisa de alimentos picantes, que ajudem a estimular o metabolismo. O Kapha, ele precisa fazer exercícios físicos regularmente para que ele também acelere esse metabolismo, nem que seja caminhada, prática de yoga diária, ou para quem tem disposição fazer um exercício mais intenso, é importante se mexer para equilibrar, né, esse metabolismo. Então, com esses exemplos que eu estou dando aqui, dá para a gente ter uma ideia, né, do que o Ayurveda vai olhar nos ajustes de rotina, né? Quando a gente faz uma consulta com o paciente, a gente fala muito toca muito nesse ponto, em ajustar a rotina. Então, ajustar como você faz a tua refeição, a combinação dos alimentos, a quantidade que você vai comer, o horário que você vai comer acaba sendo importante, porque, por exemplo, a pessoa que tem hábitos de comer muito tarde à noite, muito perto da hora de dormir, esse hábito certamente vai prejudicar a qualidade do sono dela. Então, por causa de um hábito alimentar ruim, eu causo um outro problema, que é deixar o sono mais irregular, e aí vem cansaço, vem a fadiga por conta disso, né, de um sono que não está legal. Então, a gente, quando faz uma consulta no Ayurveda, a gente pede para o paciente contar uma história da vida, né, do que ele está sentindo agora, na verdade, de tudo que ele faz como rotina já há algum tempo, até para a gente entender de onde vem o estado que ele está agora. É uma coisa momentânea? Ele teve um trauma recente, por isso ele está assim? Ou é um hábito alimentar que ele tem desde criança e que a consequência disso é ele ter um sintoma que ele tem agora, por exemplo? Então, é um pouco... eu gosto de brincar que a gente, como terapeuta, a gente tem que... meio que ter um papel de... Não é a mesma coisa, mas quase que agir como um psicólogo para poder conduzir uma conversa, né, e conseguir as informações que você precisa ter para poder planejar o tratamento e, ao mesmo tempo, ter essa visão de que muitos pacientes, quando você ganha essa confiança e ele fala sobre a vida, às vezes a gente não consegue terminar a consulta, né, porque um problema que é muito comum, né, no nosso mundo atual, as pessoas precisando de um momento de conversa, de desabafo, de acolhimento, né? E acaba que o terapeuta também tem esse papel, que você vai fazer uma proposta para o paciente de mudar um monte de coisa na rotina dele. Então, se você não tiver todo o cuidado de acolher, né, de uma forma legal, dificilmente você ganha essa confiança necessária para que esse desafio seja encarado de uma forma legal por ele, né? Então, tem esse trabalho que a gente precisa fazer, que é árduo também, mas é super gratificante, que sempre que dá certo, nossa, é muito incrível ver como a gente pode fazer o bem, né, pelas pessoas, com coisas muito simples, muito fáceis. Eu estou falando pra caramba, né? Não, ué, você tem que explicar, as pessoas querem conhecer o que é o Ayurveda. Ayurveda. É difícil, né? Mas já está saindo legal agora. Ayurveda. Até o final da live eu consigo falar direitinho. Agora, Lívia, eu acredito que com esse momento que nós estamos passando agora, muitas pessoas devem ter procurado você com distúrbios alimentares, distúrbios emocionais, né? Eu acredito que sim.
E me diz uma coisa, de que forma que o Ayurveda trata essas doenças, não só as que já vêm, né, há muito tempo, mas essas de agora, que estão um índice muito grande de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por conta desse confinamento que nós estamos fazendo. Mas a gente também não pode deixar de falar também de outras doenças que estão aí, porque as outras doenças não foram embora. Elas estão aí ainda, mas é que, no momento, essas são as que estão aparecendo mais por conta do confinamento que nós estamos vivendo desde março, né? Dessa confusão, essas coisas todas. Então, eu queria que você dissesse um pouco, né? Olha, o que você pode falar sobre isso, sobre essas doenças que nós estamos passando, e até mesmo outras doenças que, de repente, tem alguém que tem algum problema, sei lá, algum problema de ou uma dor de cabeça, ou entende? Que às vezes pode ajudar uma alimentação mais saudável, né? Sim. Legal você falar nisso, Cris, porque agora, durante a pandemia, recebi muita demanda de pacientes querendo serem atendidos. A gente até ajustou uma forma de fazer atendimento online para poder não deixar essas pessoas sem atendimento e, ao mesmo tempo, não oferecer risco, né, de estar em contato, né, evitando aglomeração. Os problemas ligados à ansiedade, depressão, muito frequentes, né? E a grande maioria das pessoas que têm ou um ou outro somatizando esse estado mental, né? Essa insegurança, esse medo do que vai acontecer, somatizando na comida, né? Então, distúrbios associados ao comportamento, estado mental, com também consequências no estado do corpo físico, né? E isso é legal de abordar, que o Ayurveda, de forma nenhuma, separa o estado mental do físico. A gente trabalha sempre de uma forma integrada, né? Porque não tem como separar, né? Não dá para uma pessoa virar para mim dizer que está com problema na digestão e eu não observar o que está acontecendo no estado mental dela para eu entender se não é um estresse excessivo, uma questão de ansiedade que está provocando os distúrbios na digestão. E aí eu tenho que trabalhar com as duas vertentes, o como eu posso aconselhar a pessoa em ajustar coisas que não estão funcionando legal na rotina, né? Então, muitas pessoas que estão agora nesse quadro da quarentena sofrendo de ansiedade, eu usei muito a indicação da busca para essas pessoas fazerem alguma atividade com professores de yoga, ou eu mesmo, como pratico há muito tempo, indiquei alguns pranayamas que são fáceis de fazer para a pessoa poder trabalhar como controlar essa ansiedade, né? Porque sem sair desse estado mental enlouquecido, que é o que a gente pode traduzir que é a ansiedade, a gente não consegue passar para um outro passo, que é ajustar a alimentação, ajustar o sono, ajustar como é que está a rotina de atividade, né? E o que é muito comum de ver que essas pessoas que estão com os quadros de ansiedade é meio que uma consequência de ter virado a vida de cabeça para baixo com uma dificuldade de manter uma rotina, porque está em casa, né? De manter um horário para acordar, manter o horário para fazer as refeições, até mesmo fazer as refeições direitinho, né? Cozinhar o almoço, cozinhar o jantar, né? Evitar de ficar pedindo toda hora produtos alimentícios que não são comidas, né? As coisas industrializadas que fazem, a grande maioria faz muito mal para a nossa digestão, né? Então, o que a Ayurveda traz como... Dá para falar que é uma receita geral, porque cada indivíduo tem uma particularidade, né? Mas coisas que a gente pode ver que, na grande maioria das vezes, ajuda essa questão de a gente precisa, para manter o equilíbrio, seja num quadro de ansiedade, seja num quadro de depressão, estabelecer rotina. E rotina significa que eu tenho um horário para dormir, um horário para acordar, horários certinhos para fazer a minha alimentação, porque isso tudo vai gerar como consequência um metabolismo regular, né? Então, se a minha digestão está regular, os tecidos do meu corpo estão sendo nutridos, bonitinhos, equilibrados, isso não alimenta a minha ansiedade. Pelo contrário, isso vai ajudar a baixar a minha ansiedade, eu vou conseguir voltar a um estado
normal, né? Então, o que aconteceu muitas vezes foi entrar um pouco nessa linha, né, de aconselhamento, de, bom, que atividades você gosta de fazer e é possível fazer nesse estado de isolamento, dentro da sua casa, usando esse recurso que a gente está usando aqui, né, das lives, das aulas ao vivo, né? Então, teve paciente meu que falou, eu sempre gostei de dançar, mas eu nunca tive oportunidade de fazer uma aula. Eu falei, faça, busque uma aula, agora é o momento. É possível nessa rotina de estar em casa, acessar esses recursos de uma forma remota e até com a questão do custo mais baixo, que muitas vezes é o limitante para a pessoa não fazer, né? E começar a equilibrar a rotina, né? Então, dá para usar muito dessas ferramentas para esses estupros gerais que a gente está vendo, mas o que é fundamental, que isso é base para toda e qualquer doença, qualquer processo no Ayurveda, a gente precisa olhar para a nossa digestão, né? O Ayurveda coloca a digestão como sinônimo, uma boa digestão como sinônimo de boa imunidade. Então, nesse cenário em que a gente está ansioso, está preocupado, vou pegar Covid, não vou pegar, posso sair, não posso sair, o que eu posso fazer de melhor por mim é manter minha imunidade equilibrada. Então, quanto melhor for a qualidade da minha alimentação, melhor vai estar a minha imunidade. Então, eu consigo reduzir um pouco esse meu estado de pânico, de medo, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte para não ficar tão vulnerável, né? Então, e como é que a gente percebe que a digestão está boa, né? Que isso é uma coisa que, voltando naquele paralelo que eu falei, o que é comum não é normal, né? É comum todas as pessoas se queixarem de ter na digestão, sentir alguma azia, sentir refluxo, se sentir pesado logo depois que come, ter até um sono, inclusive, para ter que dormir à tarde, né? Nada disso é normal. Isso tudo é sinal de que a sua digestão não está boa, né? O normal é você comer uma quantidade de alimentos em que você vai se sentir saciado, então você precisa, primeiro de tudo, aprender o que é fome, o que é vontade de comer, né? E fazer essa diferença, porque para muitas pessoas isso é muito difícil. A gente tem uma cultura de ter horários para comer com a família, horários para comer porque é o intervalo do trabalho, mas dificilmente reparar se eu estou com fome, né? E às vezes não, acordei às 6 da manhã, já que eu vou ter que sair às 7, eu tenho que tomar café às 6h30, porque senão não sei o que vai ser. Mas espera aí, eu estou com fome às 6h30 da manhã? Isso vai fazer bem para o meu organismo comer sem estar com fome? Eu não posso esperar levar um lanchinho para onde quer que eu seja, agora que a gente está em casa, então, que nem tem esse problema de ter que levar para algum lugar. Você não tomar o seu café às 6h30 da manhã, mas tomar às 9, por exemplo, se a fome vier. Então, são coisas que a gente pode fazer para tornar a nossa digestão normal e sair dessa zona do comum que todo mundo sente, né? E que não é verdade. A gente não precisa ter azia, não precisa ter refluxo, não precisa dormir todo dia depois do almoço, porque esses sinais são todos evidentes de que a nossa digestão não está boa, né? E aí, por isso, o Ayurveda trabalha muito demais, né? Aliás, eu acho que toda terapia holística, né, toda a área de saúde trabalha muito com autoconhecimento, né? Eu só posso saber o que é bom ou ruim para mim se eu entender exatamente, fazer experimentos mesmo, né? Ontem eu comi assim, hoje eu acordei assado, não foi bom, vou mudar hoje, vou fazer diferente para ver como vai ser o meu dia seguinte, né? Então, sempre que a gente vai fazer esses ajustes, né, do Ayurveda e olhar para a digestão, olhar para a boa alimentação, eu sempre faço um convite para os pacientes olharem e fazerem esses experimentos com eles. Vamos lá, o que você sempre comeu? Isso, X, Y, Z. Pelas características que ele me relata de sintomas, de incômodos, eu tenho uma ideia do que pode ser o problema. Então, eu já falo para ele, olha, esse alimento assim, aquela combinação assado, esse horário que você escolhe para comer, vamos ajustar? Vamos fazer essa experiência? E aí, com isso, o paciente vai tentando fazer as mudanças. Nunca é de um dia para o outro, né? Toda mudança de hábitos precisa ser feita aos poucos, né? Porque o que é radical também dá uma traumatizada e às vezes a gente não consegue fazer porque trava, né? E não consegue ir à frente. E aí a gente vai fazendo essa observação, esse exercício de autoconhecimento e vai fazendo os ajustes até que o paciente perceba que a digestão está boa e a consequência disso é ele perceber que os sintomas que ele tinha vão aliviar.
porque vão. Porque isso é uma certeza que o Ayurveda traz. Se a gente equilibra a digestão, a gente não permanece com desequilíbrios que levam ao adoecimento. Então, pode ser que essa mudança seja rápida, dependendo da complexidade da doença que você tem ou do estado emocional que você está passando, mas se é uma coisa mais crônica, como tudo, vai levar um tempo maior para você sentir, né, as melhoras. Mas se você persistir nas mudanças, nos ajustes, essa melhora vem. E não é à toa que eu sou agora apaixonada pelo Ayurveda, mudei a minha vida radicalmente para me dedicar a falar sobre isso, a formar mais terapeutas para falarem sobre, ajudarem as pessoas com esses temas, porque funciona muito, né? E ao ponto que a gente não quer mais saber do que viveu lá atrás, né? Eu ficava doente, eu ficava com insônia, eu tinha dor no corpo todo. Não precisa ser assim, porque dá para viver uma vida normal e não cair no comum, né? De continuar sentindo o que incomoda tanta gente. Sim. E, Lívia, o Ayurveda não é só alimentação. Ele vai para um lado, como eu vou dizer, não é nem estético, né? Mas existem as massagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado. A gente diz que é a parte das terapias corporais, né? Porque é diferente do que a gente tem na nossa cultura ocidental, de que associa muito massagens a procedimentos no corpo como algo que vai relaxar, vai ser estético. O Ayurveda tem uma visão muito clara e muito eficiente na aplicação de terapias corporais para aliviar os sintomas desses desequilíbrios que a gente está falando, né? Então, dá para dizer que a gente tem esses 3 pilares, né? A gente fala de tratamento, a gente fala do tratamento do aconselhamento, né? Que é convidar a pessoa a entender o que está acontecendo e fazer ajustes, a alimentação, que vai ter consequências na melhora do sono, na melhora da digestão, tudo isso que a gente acabou de falar, e as terapias corporais, que elas precisam, essas 3 coisas têm que estar juntas, porque eu só aplicar a terapia corporal, eu posso trazer alívio para os sintomas, eu vou trazer relaxamento, sem dúvida, porque tem massagens que a gente usa um óleo quentinho, faz manobras que aliviam a tensão muscular. Então, sempre vai ser gostoso fazer uma terapia do Ayurveda. Mas benefício terapêutico de longo prazo, a gente precisa trazer associado a essas outras vertentes do tratamento, né? E aí, para falar exemplos do que a gente tem de terapias, o que é mais comum de ser usado são as massagens com óleo, que a gente chama de abhyanga. A palavrinha em sânscrito para falar desse procedimento. É uma massagem que ela tem a função de promover oleação no corpo. Então, não é uma massagem que a gente... vai ser tipo uma drenagem linfática, ou uma massagem, uma reflexologia, não sei o quê. Não é se pegar o Ayurveda clássico e falar de massagem com óleo, promover uma massagem vigorosa, né? Então ela não é calminha, tranquilinha, você vai fazer movimentos rápidos para aquecer o corpo, promover a absorção do óleo. É muito indicado para quem tem sintomas de um corpo muito emagrecido, corpo muito ressecado, falta de energia, falta de vitalidade, até mesmo o controle da ansiedade pode ser aliviado, né, com essas massagens com óleo. A insônia também a gente pode ter benefícios legais fazendo essas massagens. Tem outros procedimentos que a gente faz aplicações locais, a gente chama de bastis, que são umas piscininhas que você faz com uma massinha de farinha, como se fosse uma massinha de pão. Você faz uma piscininha e coloca num local que você tem muita dor muscular, por exemplo, ou uma dor articular, né, no joelho, na coluna, aqui na região do pescoço. E você faz as piscininhas com óleo morno, para ajudar também a aliviar a tensão muscular, a promover nutrição nesse tecido e tirar a rigidez, né? O óleo quente ele tem essa função, né, de relaxar e tirar a rigidez. Então, se você fizer esses 2 exemplos que eu dei, se você fizer uma vez, a terapia vai ajudar naquele dia.
Mas se você não fizer uma sequência de massagem e não trouxer todos os benefícios que estão relacionados a você parar o que está causando o teu problema, né? Que bom, quando eu ajusto a alimentação, eu ajusto as minhas atividades de rotina, eu estou tirando o que está trazendo o meu problema. Aí eu trago a terapia corporal para aliviar os sintomas, né? E não voltar a ter o problema. Então, a gente tem que trabalhar com essas vertentes. E tem vários outros exemplos de terapias. A grande maioria delas trabalha com óleo. O óleo de gergelim é a base, né, dessas massagens, das aplicações locais de óleo. A gente pode aplicar óleo na cabeça, pode aplicar óleo nos ouvidos, óleo no nariz, óleo através de gargarejos na boca. Então, são todas terapias ligadas a promover limpeza, nutrição. No caso até do Covid, o Ministério das Medicinas Tradicionais da Índia, que é chamado de Ayush, ele divulgou um protocolo de prevenção para o Covid, que fala muito do uso do óleo de gergelim, aplicar 2 gotinhas nas narinas, fazer o gargarejo com um pouquinho, 1 ou 2 colheres de sopa do óleo de gergelim diariamente, para ajudar a manter as suas mucosas bem nutridas e bem hidratadas, e que isso ajuda a prevenir a infecção, já que é um vírus respiratório, você está mantendo a via de entrada da infecção equilibrada para reduzir a chance, né, dele entrar. Então, são coisas simples de fazer, que é fácil. Comprar o óleo de gergelim que a gente usa é o óleo de cozinha, tem que ser um óleo extra virgem, né? Não pode ser aquele óleo de gergelim torrado, que geralmente é usado na culinária chinesa. É um óleo... Casas Pedro, aqui no Rio, a gente compra garrafinha de óleo de gergelim com facilidade. E é muito eficiente nessa questão, na prevenção. E para quem tem, por exemplo... eu que trabalho dando aula, falo às vezes o fim de semana inteiro para dar aula, tenho muita secura, fico rouca. Usar o óleo de gergelim previne esses sintomas também, mantém tudo hidratado, tudo nutrido, e a gente consegue não perder a voz depois de um fim de semana inteiro de aula. Então, é bem... como eu falei no início, o Ayurveda é tão incrível porque as coisas que a gente faz são muito simples, são coisas de baixo custo, né? Que comprar uma garrafa de óleo é uma coisa que não é nada perto do que a gente vai ter que pagar, por exemplo, para fazer um tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, fazer fisioterapia e não sei o quê. E a gente pode trabalhar com prevenção, que sai mais barato ainda, né? Não deixar a doença se instalar para depois correr atrás de prejuízo, né? Então, eu sou muito apaixonada, sou muito suspeita para falar, porque é um sistema muito bonito, né, de tratamento, de medicina, né? Você falou uma coisa realmente muito certa. As pessoas elas têm que dar continuidade aos tratamentos quando elas começam, né? Isso aí para todas as terapias. Eu sempre falo isso quando a pessoa me procura para fazer uma terapia. Eu sempre falo: olha, você não adianta, porque é igual aquela situação. A pessoa toma um remédio, a dor passou, não volta mais, não é assim? Exatamente. E não pode, gente. A Ayurveda trata também das emoções, igual às outras terapias integrativas que nós temos aí. Porque os indianos, eles sabem disso. Tanto é que os chakras, né, em desequilíbrio, afeta tanto o físico quanto o psíquico e o emocional. Não é verdade? Então, eu acho muito importante que as pessoas têm que dar continuidade aos tratamentos. Você falou uma coisa muito certa sobre isso. Você... quando começou no Ayurveda, agora eu errei, Ayurveda, agora eu errei. A gente fala rápido, aí a gente se enrola. Você, quando começou, você procurou, no início eu perguntei para você como é que foi, mas alguém te indicou ou você descobriu? Porque você falou que você estava passando por momentos difíceis, mas como foi que você chegou até? E é lógico que o que aconteceu na sua vida, a gente está vendo que você virou uma professora porque você se apaixonou.
Mas eu queria que você dissesse de novo, porque pode ter tido gente que não pegou. Como foi que você chegou? Alguém te apresentou ou você descobriu? Como é que foi? Eu já tinha ouvido falar do Ayurveda por um amigo que tinha feito um tratamento. Na verdade, eu não sabia que o nome era Ayurveda, mas eu lembrava que era uma terapia indiana, que ele tinha um problema crônico que não resolvia por nada e que quando ele fez o tratamento com a Ayurveda resolveu. Tinha a ver com digestão, com coisa bem era até grave, né, que ele tinha. E então eu retomei o contato com esse amigo para entender o nome do que ele tinha feito e busquei ativamente, googlei, né? Literalmente fui ver onde se tinha atendimentos aqui no Rio. Isso já tem 5 anos, então o cenário já mudou bastante de 5 anos para cá. Mas naquela época não tinha muita gente trabalhando com Ayurveda aqui no Rio. Essa escola, né, que eu fiz a minha formação, a escola de Ayurveda, ela tem sede em Porto Alegre e era uma das únicas que tinha aulas aqui no Rio na época, e outras. A gente tinha centros bem desenvolvidos de Ayurveda no Sul. Em Brasília já tinha alguma coisa, em São Paulo. Aqui no Rio tinha alguns terapeutas atendendo, mas eu não conseguia achar exatamente quem me atender, como me atender. Daí eu fui atrás do curso. Falei, bom, encontrei um curso estruturado, que me pareceu, a princípio, vou fazer o curso nos finais de semana, não atrapalha minha rotina de trabalho, vai ser tranquilo, não vou precisar estudar muito. Era a minha visão naquele momento. E aos pouquinhos, então, eu fui, quase que no segundo ou terceiro mês das minhas buscas, eu já estava fazendo o curso. Eu comprei alguns livros, tem um livro, tem uma autora, que é uma nutricionista, que eu acho muito bacana para quem está interessado em começar a entender o que é Ayurveda, ver como é que são as receitas. Ela se chama Laura Pires. Ela mora aqui no Rio, ela é do Sul, mas ela mora aqui no Rio. E ela tem 2 livros publicados que falam sobre esses princípios básicos que a gente está conversando aqui do Ayurveda e já trazem algumas propostas, né, de ajustes de alimentação e tal, que assim, são bem básicas, é fácil para a pessoa fazer, mesmo que ela não tenha um acompanhamento com o terapeuta, porque não é nada muito radical, nada muito que vá também trazer problema a alguém que tem alguma doença, mas não tem nada muito assim. A Beatriz está falando aqui que a Laura Pires é maravilhosa. Pois é, através dos livros dela, é legal falar que ela tem uma linguagem muito, muito acessível, né? Ela não fica usando as palavras em sânscrito, falando muito conceito filosófico. Ela faz uma tradução bem legal para a pessoa que é mais leiga no assunto se apropriar e entender o que ela quer. Então, eu achei a Ayurveda dessa forma. Encontrei esses livros, devorei esses livros, desde então vivo fazendo as receitas dela, que são ótimas, e achei o curso e já fiz a formação. E através do curso, eu fui descobrindo a rede de contatos de terapeutas aqui no Rio, por exemplo, que eu não tinha. Eu procurava, meu Deus, não é possível, não tem um terapeuta para marcar uma consulta. Eu acabei tendo contato com as professoras do curso, uma delas era do Rio, então ela fez o meu atendimento. Aí, então, eu tive, logo no meu segundo para o terceiro ano de contato com a Ayurveda, eu fiz um tratamento, né? Então, enquanto aluna, eu estava me aprofundando, eu fiz o tratamento durante uns 4 ou 5 meses com uma terapeuta, Isabela, que é uma fofa, que era professora também da escola, Isabela Castro, e aí depois disso, então, eu falei, nossa, é incrível estudar isso, eu estou percebendo no meu corpo como funciona. Nisso eu já fui entendendo que toda aquela minha vida de rotina de escritório, de trabalhar 10 horas por dia, não ter final de semana, que nada daquilo estava fazendo mais sentido, que tudo que estava desequilibrado na minha vida, a raiz principal vinha dali, né? Que ou eu tinha que dar um outro rumo para aquele trabalho, ou eu tinha que ter um outro trabalho. Eu acabei resolvendo tentar um outro trabalho, porque às vezes é um pouco isso, né? O que eu gosto de falar é que eu fiz uma escolha meio radical, né? De romper com o que eu vinha fazendo para buscar outra linha de trabalho, de vida. E óbvio que isso não é possível, não é fácil, e não foi fácil, né? E não está sendo, porque eu ainda estou nessa transição, mas óbvio que eu não recomendo isso. Nossa, gente, vamos pedir demissão e viver de Ayurveda, não é essa a proposta, né? Porque é loucura. Eu sei que eu fiz foi um pouco de loucura, mas eu me preparei para isso, para fazer
essa transição e entender que se você tem uma rotina de trabalho que te sufoca e que você não consegue, por mais que você ajuste, você coloca limites, você negocia com a tua empresa, negocia com um projeto que você trabalha e ainda assim aquilo não te deixa respirar, não te deixa sair do estado de estresse, isso é um sintoma muito grave que o Ayurveda dificilmente vai poder fazer alguma coisa por você, a não ser que você lide com como você encara essas situações de uma maneira melhor para o teu corpo não somatizar, né? E aí isso é um processo que às vezes é mais difícil, mais demorado, mas é possível fazer com toda uma dedicação, né? Uma disciplina de se chegar nesse ponto, né? Mas então, a gente vê com muita facilidade acessos às escolas, quase todas aderiram a esse formato de fazer cursos online, para as pessoas não poderem fazer as formações. A gente tem terapeutas atendendo, fazendo consultas online também, que a gente não dá para aplicar as terapias corporais, mas pelo menos a orientação para ajustar a alimentação, para ajustar a rotina, a gente consegue ajudar as pessoas, né? E hoje em dia também, o que é legal de falar, o Ayurveda está vivendo um momento que é incrível internacionalmente, coisa recente, né? Tá vendo breaking news aqui na live. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, agora, coisa de 15 dias atrás, foi o Dia Internacional do Ayurveda, que todo ano é uma data que ele é comemorado como o dia do aniversário de Dhanvantari, que é uma entidade que ela é tida como patrono do Ayurveda, né? Uma deidade hindu. E aí, nesse dia, a OMS, em parceria com o primeiro-ministro da Índia, eles fizeram um anúncio de estruturar um centro de pesquisa internacional de Ayurveda lá na Índia, para promover cooperação internacional para desenvolvimento de pesquisa. Né? O que tem de incrível nessa notícia é que a gente tem o Ayurveda assim, funcionando muito bem na prática. Se for num hospital indiano, você vê que tudo funciona, as pessoas se curam de uma forma barata e rápida, mas tem pouca pesquisa publicada e difundida com esses resultados, né? Então, a OMS, com essa parceria com o governo indiano, está primeiro chancelando, né, um reconhecimento da importância dessa medicina tradicional e querendo ajudar a difundir, né? Ok, a gente já sabe que funciona, que é legal, que todo mundo tem que ter acesso. Como a gente pode promover essa divulgação científica para o mundo, né? De forma que os sistemas tradicionais de medicina ocidentais entendam que uma coisa não exclui a outra, né? É uma forma de a gente trazer o conhecimento tradicional indiano para complementar o que a gente tem na medicina alopática ou em qualquer outra área da saúde que a gente vai ter por aqui. Então, a gente soube disso, né, acompanhou esse lançamento dessa iniciativa da OMS com muita alegria, né, e esperando que para os próximos meses, os próximos anos, a gente tenha um esforço grande mundial de divulgar ainda mais, né, e tornar acessível, que é importante, porque, infelizmente, o Ayurveda ela ainda quando ela sai da Índia, ela ainda é tida como uma terapia alternativa, de certa forma, elitizada, no sentido em que você paga caro para fazer uma consulta, ok, o terapeuta tem que cobrar, ele tem que pagar o espaço, ele tem a hora de trabalho dele, mas ainda assim é uma coisa cara, mas, na verdade, pela simplicidade que essas iniciativas de tratamento têm, é algo muito viável de se implantar, por exemplo, como estratégia no SUS, de prática complementar. Ela já está prevista para ser implantada como prática complementar integrativa no SUS, mas ainda não tem os braços funcionando para isso acontecer, né? Então, talvez essa chancela da OMS contribua, né, para essa divulgação, e quem sabe a gente tem esse reflexo disso acontecendo aqui no Brasil, e eu acho que isso é muito importante. O Ayurveda tem que ser para todo mundo acessível, né? Essa história de ficar só quem pode pagar fazendo os tratamentos, quem pode pagar caro, né? Porque geralmente é caro, é muito ruim, né? E
E não é isso que essa medicina tão simples e tão fantástica prega como essência, como fundamento, né? Lívia, a gente está nos nossos momentos finais. Eu quero que você... eu queria que você me dissesse aonde que as pessoas podem encontrar você para fazer um tratamento. E eu queria que você fizesse, né, com as considerações finais, e eu já vou dizendo obrigada, que foi um prazer Cris, ter você tão bom. Assim, eu sei que é um espaço virtual, mas eu estou vendo a mandala do Espaço.com atrás de você, eu me sinto na salinha, tão gostosa, tão acolhedora, tão lindo que foi trabalhar com vocês, e a gente ainda volta a trabalhar junto. Deixa essa loucura toda passar aí de pandemia que a gente volta. Sim, olha aqui. Se Deus quiser. E olha só, essa aí vai ser a primeira de muitas lives que nós vamos fazer, tá? Porque falar sobre o Ayurveda, acertei. Tem muita coisa, não é? Então, diga para as pessoas aonde que elas vão poder encontrar você, que você está fazendo atendimento online, não é verdade? E dê as suas considerações finais, uma palavra, um pensamento seu sobre o Ayurveda. Primeiro, então, vou agradecer muito, muito esse convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui divulgando a Ayurveda. Quando eu resolvi virar professora, foi com essa proposta de ser difundir, né, esse conhecimento que é tão lindo, tão rico, que não pode ficar guardado nas gavetas de poucos, né? Ela tem que estar aí distribuída, acessível para todo mundo. E aí, toda oportunidade que eu tenho de cumprir um pouquinho dessa missão, eu fico muito feliz e muito grata por isso. Bom, nesse período de pandemia, eu não tenho feito atendimento presencial, por motivos, né, óbvios, de não expor, nem me expor e nem expor as pessoas. Então, eu tenho feito atendimento online, e como eu tenho trabalhado atualmente só com a escola, pela escola de Ayurveda, a gente faz a secretaria da escola tem feito o gerenciamento dos agendamentos, né? Então, a gente tem uma página no Instagram, se chama @escola de Ayurveda. Se você colocar lá para procurar, é a primeira que aparece, é tranquilo de achar, e ali vocês encontram as informações sobre a escola, sobre os atendimentos, sobre os cursos que a gente está oferecendo, né? E acaba que nesse momento de pandemia, a gente encontrou, os professores da escola encontraram uma oportunidade de aprofundar os estudos e se dedicar a reinventar o formato da escola, né? Então, a gente está muito aplicado na produção de conteúdos, de vídeos e tal. Então, é legal visitar lá o site da escola, vocês vão ver que tem coisa com muito carinho preparado para difundir o Ayurveda. E aí, antes da gente começar essa live, eu estava conversando com a Cris e com a Denise da proposta da gente, de que essa não seja a única live sobre a Ayurveda, né? Aqui hoje eu falei de uma maneira super genérica, super abrangente, né? E tem tantas especificidades que a gente pode abordar e deixar mais informações disponíveis. Então, que aí para os próximos semanas, meses, a gente vai voltar a conversar para produzir mais algum conteúdo legal aqui no Espaço.on para divulgar, né, para como seguir essa missão, que eu acolhi essa missão, agora já era. A minha principal função é disseminar conhecimento. Então, as pessoas conhecerem mais, né? André. As pessoas conhecerem mais. Agora, me diz assim... é legal usar esse canal do Espaço, eu acho tão legal, porque vocês têm uma proposta de integrar tanta coisa linda junto, são tantas terapias que se complementam, né? E que vai ser muito, muito bacana agregar com o Espaço e contribuir nessa missão linda que o Espaço.on tem de trazer informação para o público. Então, agora você me diga um pensamento seu em relação ao Ayurveda. Eu gosto de falar, essa palavra essa frase não é minha, ela é de um único brasileiro que já se formou como médico ayurvédico. Ele foi para a Índia, passou 6 anos lá na Índia estudando e se formou recentemente como Vaidya, né, que é o sábio, o médico ayurvédico, é o Matheus Macedo. Ele fala que
a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer falar em equilíbrio de saúde, da nossa saúde, com qual é a causa, né, que leva ao nosso estado aos sintomas, né, que a gente está percebendo, às vezes nem como doença, mas só aquele incômodozinho leve que você deixa para lá. Ele faz uma analogia disso ao chutar uma parede, né? Então, você está ali todo dia chutando a parede. E aí, conforme você vai chutando a parede, você fica com o seu dedo inchado, ele começa a sangrar, pode até dar uma luxação maior. E o que você faz? Você para um pouquinho de chutar a parede, bota um gelinho, faz um curativo, e aí, quando você acabou de fazer isso, o que você faz? Volta a chutar a parede. E aí, essa analogia é legal de pensar no Ayurveda, que enquanto a gente não encontrar qual é o nosso chute na parede, e isso é a fala muito do Matheus, que eu acho muito bacana, muito simples de visualizar, a gente tem que encontrar qual é o nosso chute da parede e parar. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai precisar voltar a botar gelo, fazer curativo, né, e o que quer que seja no dedo que está inchado. Então, essa visão de que autoconhecimento é tudo, e a gente precisa desse autoconhecimento para saber o que me leva a chutar a minha parede e como eu faço para parar de chutá-la, para não precisar ficar tratando o tempo inteiro, prevenir, né, não deixar o dedo inchar, não deixar o dedo sangrar. Então, essa não é uma palavra filosófica, bonita, mas eu acho que traduz de uma maneira muito simples, né, o que a gente precisa observar, né, como princípio do Ayurveda, da prevenção. Lívia, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Como nós dissemos, nós terapeutas, nós dizemos gratidão. Gratidão, né? querida. Gratidão por você ter aceito o convite de estar aqui mostrando o seu conhecimento sobre o Ayurveda. Falei certo. Alô! Nós vamos marcar outras lives para você difundir essa terapia maravilhosa, para as pessoas saberem que não custa nada você fazer um tratamento, nada que eu estou falando mudar, né, o seu estilo de vida, não é? Então, você pode ter certeza que em 2001 você vai estar de novo aqui com a gente no Espaço On, falando mais sobre o Ayurveda. E, se Deus quiser, voltando para o Espaço On para atender também. Aí, deixa passar essa loucura toda que a gente vai voltar a interagir pessoalmente também. Saudade de abraçar vocês. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, assistindo essa live maravilhosa da Lívia, que ainda tem muita coisa para falar. E eu quero dizer que semana que vem, na quinta-feira que vem, já em dezembro, nós já estaremos em dezembro, no dia 3 de dezembro. O ano já acabou. Dia 3 de dezembro, nós vamos ter uma live também maravilhosa com Silvia Carvão. Ela vai falar sobre um frescor em tempos de pandemia. Silvia é praticamente uma poetisa. Então, não percam, no dia 3 de dezembro, naquele horário de 19h19, a live de Silvia Carvão. Gente, uma boa noite para todos. Lívia, muito boa noite para você. Gratidão, um grande beijo. Enorme. Beijo, Denise. Obrigada. Minha mãe está aqui. Beijo, mãe. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada.